Muito bem, gente, nós estamos aqui na Escola Criar, em Rio Bonito. A gente vai bater um papo aqui com o professor Gil, uma figura que eu tive o prazer de ver palestrando na reunião de pais que nós tivemos aqui na Escola Criar, no último dia 29 de março. Né? E assim, o assunto para pais, professor, não podia ser diferente dessa questão dos valores, da família, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre aqueles temas abordados ali, onde o senhor deu ali uma aconselhada, alguns puxões de orelhas, algumas dicas, né? E assim, eu achei extremamente importante a gente dar visibilidade àquilo que o senhor tratou nessa conversa com os pais aqui na Escola Criar, lá no dia 29. Obrigado aqui pela sua atenção, né? Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o objeto, né, do tema que o senhor tratou aqui. O professor Gil é professor de filosofia, né? E contigo, professor, como é que foi a reunião ali, né, o propósito, o objetivo, e esse tema tão intrigante, né, que é a questão da família. Muito bem. Obrigado, Flávio, pela acolhida, pela participação, por essa oportunidade também de divulgarmos um pouco daquilo que nós acreditamos, né? De fato, essa reunião dos professores com os pais dos alunos do ensino fundamental aqui da nossa Escola Criar aconteceu no dia 29 e por convite da nossa diretora, Cristina, falamos um pouquinho sobre a educação humanizadora e a importância da família, né, na educação humanizadora. A escola, ela colabora nesse processo de educação do ser humano. Então nós começamos retomando um pouquinho o que é educação. Educação não se resume à transmissão de conteúdos. É um dos elementos importantes, mas uma educação está fadada ao prejuízo da sua missão, que é educar, que é, de fato, fazer com que o homem se torne, de fato, homem, quando ela centraliza todo o seu foco na transmissão de conhecimentos. A educação ela tem um papel muito maior. Nós chamamos isso de uma missão humanizadora. Então nós retomamos vários pensamentos de vários filósofos ao longo da história da filosofia, desde o século V, VI antes de Cristo até o nosso tempo, e fomos demonstrando que os grandes pensadores da humanidade mostraram exatamente que a educação é aquilo que faz o homem. O homem é aquilo que ele recebeu enquanto educação. Tanto que os gregos já colocavam lá no século IV antes de Cristo, torna-te o que tu és. E é a educação que possibilita que o homem se torne, de fato, um ser humano. Nós também fizemos uma pequena crítica ao modo de educação que vigora no Brasil, sobretudo porque a nossa educação ela tenta resolver um problema do Estado. O Estado pensa na educação a partir das suas necessidades. E quando o Estado tem a necessidade de técnicos, aí a nossa educação se torna muito técnica. E com isso o lado humano perde. E nós queremos hoje, sobretudo, uma educação humanizadora, que olhe o ser humano na sua integralidade, na sua dimensão ética, na sua dimensão psicossocial, na sua dimensão sexual, na sua dimensão espiritual, afetiva e sobretudo, intelectual, é claro. O famoso triângulo, né? Físico, mental e espiritual. Perfeito, perfeito. Que olhe o ser humano no todo. Componente indivisível, digamos assim. Perfeito. Né? E não apenas o intelectual. Perfeito. Então, a nossa proposta passa por aí. Uma educação que resgate a emoção do aluno, a sensibilidade, que traga elementos lúdicos, que traga elementos que alarguem os horizontes para além dos conteúdos. E assim, professor, dentro dessa lógica, onde entra esse personagem chamado família, né? Que eu acho que era o seu grande objetivo ali, uma vez que nós estávamos fazendo uma reunião para pais de alunos, né? E as famílias, atualmente, né, não todas, mas nós temos um grande grupo de famílias que transferem a responsabilidade que é delas, nitidamente a gente percebe isso, né? Para a escola, para o taekwondo, para a capoeira, para o balé, para a natação, etc, 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 etc. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da transferência de responsabilidade e a importância dessa presença da família nessa preocupação de educar, de ensinar, que são questões assim, díspares, né, diferentes e tal. Sim, sim. A primeira questão é que a escola nunca poderá suprir o papel da família. Uhum. A escola é uma colaboradora, mas a família é a principal protagonista da formação do ser humano. Perfeito.
Então, toda vez que a família delega isso a outro, a família comete talvez o seu maior pecado. Então, a família, ela existe enquanto sociedade, enquanto primeira sociedade, a sociedade do lar, a sociedade mais primitiva da vida do ser humano, enquanto primeira experiência de comunidade do ser humano, ela existe com essa missão de educar. Então, se a família delega a outros, ela comete o seu primeiro e talvez maior erro, maior pecado. O que a família precisa compreender sobre tudo? E que pode ser o nascedouro de uma série de outros problemas. Deformidades sociais que a gente acaba percebendo aí hoje na mídia, né? Então, sendo discutido. A família precisa compreender que ela é uma sociedade de amor. Ali a criança precisa ser aceita, precisa ser educada, precisa aprender o respeito. As noções básicas da vida de um ser humano se aprendem na família. Quando a família delega isso, a criança vai ter lacunas, ou na sua experiência de amor, na sua aceitação, no seu respeito ao próximo. É na casa que ela aprende a partilhar. Então, se a escola se torna corresponsável, mas junto com a família, nós temos então um casamento muito saudável para a criança, para o adolescente, para o jovem. O melhor casamento é entre família e escola, de tal modo que a família acompanhe a formação escolar do filho e a escola acompanhe também as intenções e consiga agregar na educação junto com a família. Usando uma linguagem do meio político, são instituições independentes, mas que devem lidar de maneira harmônica em suas relações. Não podem se contrapor. Certo. São diferentes, têm os interesses diferentes, têm as suas liberdades, as suas estabilidades, mas que precisam caminhar juntas, né? Precisam caminhar juntas. Professor, para a gente trazer a nossa conversa para um momento atual, nós estamos vivendo aí um período de lava-jato, de corrupção na política. A cidade de Rio Bonito vem enfrentando inúmeros problemas aí de assalto, de furto, e na nossa região aqui vem sofrendo muito com isso. Eu costumo dizer que alguma coisa falhou ali atrás, aí há 30, 40 anos, para que nós chegássemos nesse momento. E é a primeira pergunta que eu faço: o senhor concorda que realmente falhou alguma coisa ali atrás? Certamente. E que caminhos precisamos traçar para consertar os próximos 30 anos, né? Porque eu costumo dizer que muitas vezes nós pensamos soluções e pensamos a sociedade olhando para o retrovisor, né? E esquecemos de olhar o que está diante de nós, né? Me incomoda muito aquele pensamento mas no tempo que eu era criança, mas no tempo que eu era menino, ou seja, no tempo que você era menino era assim, mas hoje não é mais. E a gente precisa entender essa sociedade nova que se formou, a cabeça das pessoas atualmente, como funciona. E aí, professor, sobretudo o senhor na condição de educador, e bom que nós estamos conversando aqui com um filósofo, né? O caminho daqui para frente de família e escola, para que, é claro que não é um processo que você vira uma chavinha e amanhã já resolveu. Depende de se plantar aí uma plantinha que frutifique daqui 20, 30 anos. Quais são os passos, professor, para chegarmos a essa evolução, digamos assim? Cada época tem os seus desafios. Cada época tem os seus. Não dá para comparar. Na minha época era assim, hoje é assim. Perfeito. Cada época traz os seus próprios desafios e, por isso, exige também os seus próprios propósitos, as suas metas. O que deve estar em cada época, nas suas peculiaridades, é sempre uma prioridade, que é a família enquanto instituição vital. Quando uma geração relega a um segundo ou terceiro plano a família, nós já temos um problema de base instaurado, que toda a nossa geração vai ser comprometida. Então, o primeiro pilar que deve ficar bem claro em cada geração é sempre a instituição família como nuclear, como básica para todo o desenvolvimento social. Depois, cada geração também precisa ficar muito atento à questão dos valores. Cada geração vai eleger os seus valores. Nós sofremos hoje determinadas consequências de valores que a geração dos nossos pais e que a nossa mesmo vem tomando. Sobretudo, uma geração que é imediatista, uma geração que é coisificadora, que valoriza as pessoas como coisa, tratam das pessoas como objeto. Uma geração que valoriza, sobretudo, a informação e não a reflexão. Nós transmitimos e comunicamos muitas informações, mas pensamos pouco. E quem não pensa, imita.
Porque uma coisa é certa... Eu chamo de consumir enlatado, né? Perfeito. Essa coisa de estar reproduzindo, compartilhando aquilo que já vem pronto, sim, sem você explorar o seu pensamento pessoal daquilo que está sendo tratado. E por isso, cada época precisa refletir quais são os valores para hoje. Certamente, a nossa sociedade, marcada pela ditadura da propina, da corrupção, precisa perceber que o grande valor é a ética humana, é a ecologia humana, é a ética humana, é a solidariedade humana. Quando nós nos tornamos ou individualistas demais ou coletivistas demais, nós acabamos ferindo a própria dignidade do ser humano. E quando a dignidade do ser humano é ferida, nós temos dados que são assustadores: aumento da violência, fragilidade no sistema de educação, corrupção política e tantos outros problemas. Quando se desrespeita o ser humano, quando foge-se do limite da dignidade humana, nós temos aí problemas sociais que são tremendamente sérios, grandes e difíceis de serem respondidos e resolvidos, né? Me parece, sobretudo, que nossa época precisa refletir mais, pensar mais sobre o ser humano, o valor do ser humano, o valor de toda a natureza, para depois, então, retomar o seu caminho reto, né? A sua ortodoxia. O senhor fez uma metáfora muito interessante com a questão da operação da carne fraca, né? Eu lembro que no dia da reunião dos pais, o problema não é a carne adulterada, né? O problema é o caráter adulterado. O problema é o caráter adulterado, né? Perfeito. Eu lembro que o senhor fez essa colocação, isso chamou muito a minha atenção, e a gente tem percebido isso, né? E assim, o que se percebe é que essas questões envolvendo caráter, elas estão mais na mão da família do que na mão da escola propriamente dito, né? E eu queria partir desse pressuposto, conversando com um professor outro dia, ele dizia que um dos problemas que a escola enfrenta é que quando o menino, a menina chega aqui, ele chega desconhecendo palavras simples como muito obrigado, me desculpe, por favor, com licença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Os pais, no dia a dia, na correria, nessa sociedade que alguns chamam de miojo, sociedade do instantâneo, do rápido, do fast food, do lava-jato... Aliás, sim, um Bauman, né? Sim, a sociedade líquida. Nós temos três grandes pensadores que são importantes. O Rothman, que escreveu um livro chamado A Era dos Extremos, mostrando essa polarização, e o cenário atual mostra muito bem essa polarização. Nós temos Lipovetsky, que escreveu um livro chamado A Era do Vazio, que mostra que, apesar do aumento das nossas comunicações, o interior humano continua vazio. E aí a gente poderia recordar de um filósofo, de um psicólogo judeu, Viktor Frankl, que na Segunda Guerra Mundial desenvolveu uma terapia chamada logoterapia, que é a terapia da descoberta do sentido da vida. Porque hoje o vazio que nós vivemos é exatamente um vazio por causa da falta ou da perda de um sentido de vida. E o Zygmunt Bauman, esse polonês que morreu recentemente, que escreveu sobre a nossa era líquida. Tudo se tornou líquido, ou seja, maleável. Ele tem uma série de livros, né? Amor líquido, né? Sociedade líquida, né? Enfim, tempos líquidos, né? E agora, recentemente, surge essa expressão da sociedade miojo para mostrar um pouquinho do instantâneo e do imediato. O fato é que, nesse conjunto social, de circunstâncias sociais, os pais não percebem que eles se tornam educadores dos filhos mais pelo testemunho do que pelas palavras. Porque é certo, eu já ouvi muitas vezes o pai dizendo: filho, agradece, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Mas ele próprio nem sempre consegue dar, pelo testemunho, a melhor educação ou a educação na qual surte o maior efeito, que é fazendo. O melhor educador é aquele que faz dizendo e diz fazendo. Então, o sucesso de um pai está em fazer aquilo que ele diz e dizer aquilo que ele faz ao filho. Então, aí ele alcançaria um sucesso na educação, digamos que moral do seu filho, né? Parece que, para a gente já ir fechando, o grande educador que trabalhava muito com essa lógica do exemplo foi Jesus Cristo, né? Certamente. Acho que é o cara que deixou o maior exemplo, né? Sobretudo naquele momento ali, já que nós estamos saindo aqui de uma Semana Santa, né? O lava-pés ali, dizem aí os escritores e pensadores da religião, né? das ciências religiosas, porque Jesus sabia que os discípulos não lavariam o pé um do outro. E aí ele mesmo começou a lavar o pé de todo mundo para dar uma lição, né? E assim,
parece que nos falta um pouco esse perfil, né, professor? Em todos nós, né? E eu queria que o senhor encerrasse falando dessa questão do exemplo, né? As palavras ensinam, os exemplos arrastam, né? Nós temos frases assim nessa direção. E queria que o senhor finalizasse aqui o nosso papo falando dessa coisa do exemplo, né? O pai, da mãe, que são exemplos, dos avós. Eu quando vejo esses senhores aí sendo presos pela Lava Jato, agora nós tivemos um escândalo também na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né? O Coraci, que é o presidente, 79 anos preso pela Polícia Federal. E aí eu me pergunto nas minhas mídias, né? Perguntas, o que diz esse senhor para o neto dele? Talvez em várias oportunidades deve ter dado um puxão de orelha no neto, né? Dizendo que não faz isso, não faz aquilo, e agora ele aparece na televisão algemado, preso, que cometeu um delito. O que ele fala em casa para o neto, né? E aí, professor? O que ele fala certamente não está de acordo com o que ele faz. Mas é interessante que você retomou Jesus, e de fato Jesus é nossa referência. Particularmente, o meu modelo ético é Cristo. Cristo é Deus, é claro, é meu Senhor, mas sobretudo é um modelo ético. Bom seria que fosse o modelo de todos nós, né? Para todos nós. E no exemplo que o senhor citou, é exatamente isso. Jesus, ao lavar os pés, ele faz o serviço de um escravo. E ser escravo naquela época, lavar os pés, era um serviço humilhante. Então, este ato de Jesus de tornar-se pequeno para servir é talvez um dos grandes exemplos que a humanidade hoje carece, a capacidade de servir os outros. Recentemente, o Papa Francisco, que é um homem de uma sabedoria muito grande, que consegue, numa linguagem muito acessível, comunicar verdades que são imutáveis. Então ele disse: o rio não carrega água para si, a árvore não produz frutos para si. Então é sempre para o outro. É exatamente aquilo que Jesus fez. Ele viveu para os outros. O lava-pés é uma ação, é um testemunho, é um exemplo de Cristo de uma vida para os outros. E se ficássemos atentos a esse texto, veríamos que existem 7 verbos ali. Jesus levanta, Jesus amarra uma toalha, Jesus lava o pé, Jesus seca o pé, enfim, são 7 verbos que estão no texto bíblico de João, para mostrar que a verdadeira vida se faz no verbo, na ação. O verdadeiro testemunho, a verdadeira educação passa pela ação que serve o outro. O pai, quando mostra que a vida dele é uma vida de serviço, de ajuda ao próximo, de olhar atento ao outro, a sua própria família. O marido, quando ajuda a esposa quando ajuda o marido, se tornam os verdadeiros referenciais para os filhos. Um pai não educa por palavras, um pai educa sobretudo lavando o prato, um pai educa ajudando a esposa, ou a esposa ajudando, enfim, é pelo exemplo, pela ação, tal como Cristo fez. Antes de Jesus fazer um longo discurso, que dura 3 capítulos ali em João, ele fez um ato que marcou a vida da igreja e da humanidade, o ato do lava-pés. Então, fazer as coisas corretamente é o primeiro e mais decisivo passo na educação moral de um filho. Certamente me parece que Jesus se torna, nesse ato do lava-pés, uma referência para a humanidade inteira. Servir e depois ensinar como servir. Perfeito. Bom, gente, conversei aqui com o professor Gil, né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, né? E assim, estou me sentindo aqui como se estivesse entrevistando o Mário Sérgio Cortella, né? Dado o conhecimento aqui filosófico e nos levando a essa questão da reflexão. E é por isso que eu escolhi conversar com o senhor, professor. Porque depois que eu ouvi aquela palestra sua, eu falei, cara, a gente precisa compartilhar. Já que eu tenho esse poder de mídia, a gente precisa compartilhar esses temas que estão sendo debatidos aqui, conversados, né? Essa reflexão que o professor Gil está propondo. Eu queria te cumprimentar, dizer que foi um prazer aqui estar conversando contigo e deixar um espaço aqui para o senhor se despedir da galera que certamente vai estar assistindo aí o nosso vídeo aqui. E muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço esse momento de partilha e, como um recado final, como mensagem final, um grande homem do século XVI, São Francisco, ele disse que a medida do amor cristão é amar sem medidas. Então a verdadeira educação passa pelo amor. O amor é a verdadeira arma libertadora, o amor é a verdadeira força que transforma, e o amor, sobretudo esse amor doação, é o amor que dá sentido à vida.
que, falando em educação, né, que nossos pais possam amar verdadeiramente seus filhos, para que eles cresçam na consciência de que, sendo amados, são capazes de amar sem medidas. Perfeito. Professor Gil, aqui da Escola Criar, um dos titulares aqui da Escola Criar, em Rio Bonito. Obrigado aqui pela sua conversa conosco aqui. Valeu, professor.